E aí, sejam bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai focar numa parada realmente fascinante: a ciência do comportamento humano e como mudanças minúsculas feitas de um jeito sistemático vão se acumulando para criar transformações gigantescas ao longo do tempo. É incrível pensar que não são aquelas grandes decisões repentinas, mas sim as pequenas ações estruturadas que de fato moldam a nossa realidade. Para organizar a nossa jornada de hoje, o conteúdo está dividido em 5 passos superestruturados. Sistemas acima de metas, a regra do 1%, dominando o início, as 4 leis e, por fim, identidade e ambiente. Vamos lá? Ponto número 1. Sistemas acima de metas. Vamos mergulhar direto nisso e entender por que a nossa obsessão por grandes resultados é, na verdade, uma baita armadilha psicológica. A nossa sociedade tem uma fixação enorme por resultados finais, né? Todo mundo quer o prêmio, a medalha de ouro, o sucesso estrondoso. Mas tem um detalhe muito contraintuitivo aí. Vencedores e perdedores compartilham exatamente as mesmas metas. Todo atleta numa competição quer o primeiro lugar. Então, se a meta é a mesma para todo mundo, ela não pode ser o diferencial. O problema é que focar só no resultado restringe a alegria. A gente só se permite comemorar quando cruza a linha de chegada. Por outro lado, os sistemas são focados no processo diário. Eles permitem que a satisfação aconteça agora mesmo, no dia a dia. E no fim das contas, são eles que realmente determinam quem vence o jogo. E isso leva a gente a uma reflexão muito profunda. Nós não nos elevamos ao nível das nossas metas, nós caímos ao nível dos nossos sistemas. Os resultados atuais da nossa vida, seja o nível de conhecimento, a grana na conta, ou até aquela bagunça na sala de estar, são só um reflexo, uma medida atrasada dos sistemas que a gente está rodando neste exato momento. É simples, mudando a rotina, os resultados meio que se consertam sozinhos. O que nos leva direto para a seção 2, a regra do 1%. Vamos entender a matemática por trás dessas pequenas melhorias diárias. Os números aqui são de cair o queixo. Se a gente conseguir melhorar apenas 1% a cada dia, ao longo de um único ano, sabe qual é o resultado matemático? Uma melhoria de 37 vezes em relação ao ponto de partida. É absurdo! A diferença entre fazer uma boa escolha, como ler por 10 minutos ou não ler nada, é quase invisível num dia qualquer. Mas quando a gente multiplica isso pela constância de 365 dias, a vantagem se torna absolutamente gigantesca. O peso emocional de tudo isso se resume numa frase super potente: o tempo amplia tudo aquilo que é alimentado por ele. O tempo é um melhor amigo de quem tem bons sistemas, mas é um inimigo implacável de quem tem hábitos ruins. Cada pequeno dia é um degrauzinho que dita se a trajetória geral está indo para o topo ou se está indo ladeira abaixo. E como a gente sai da teoria e vai para a prática? É isso que a gente vê na seção 3, dominando o início. A gente sabe que a maior barreira é quase sempre dar aquele primeiro passo. O grande segredo aqui é reduzir drasticamente a energia necessária para começar, usando a famosa regra dos 2 minutos. Basicamente, é simplificar qualquer hábito grandioso para uma ação minúscula que leve no máximo 2 minutos. O objetivo gigante de ler 30 livros no ano vira simplesmente abrir o livro e ler uma página. É só isso. Fazer yoga todos os dias vira estender o tapete no chão. Um comportamento precisa ser estabelecido primeiro antes de ser melhorado. A gente tem que dominar a arte de simplesmente aparecer. E aqui tem um mantra super poderoso para levar para a vida: reduz o escopo, mas mantenha a programação. Naqueles dias em que o cansaço bate forte e a motivação desaparece completamente, fazer 5 minutinhos de exercício ou dar só uma alongada é infinitamente melhor do que jogar um belo 0 no placar do dia. Preservar a existência do hábito nos dias ruins é o que impede que o nosso impulso entre em colapso total. O importante é não quebrar a corrente. Olha só que genial essa estrutura de chapéus, cortes de cabelo e tatuagens, para entender o peso das decisões. Muita gente perde energia demais tentando achar a rotina perfeita para começar. Só que chapéus são decisões reversíveis. Experimentou? Não gostou? Tira rapidinho. Cortes de cabelo são semi-reversíveis. Demora um pouco para crescer, mas tem conserto fácil. Já as tatuagens, essas sim são irreversíveis e exigem muito cuidado. O pulo do gato é que a grande maioria das escolhas de novos hábitos são só chapéus, mas a gente trata eles mentalmente como tatuagens. E aí a gente desperdiça uma energia absurda que deveria ser usada simplesmente para começar logo de uma vez. Beleza, vamos para a seção 4, as 4 leis. A mecânica psicológica pura por trás de cada ação que a gente toma. Todo e qualquer hábito passa por um ciclo cravado de 4 estágios. Primeiro vem um estímulo, que é aquele gatilho que puxa a atenção. Depois o desejo, que é a antecipação mental de que aquilo vai trazer algo bom.
Em terceiro lugar vem a resposta, que é a ação em si, o comportamento real sendo executado. E por fim, a recompensa, aquele sentimento de satisfação que fecha o ciclo e avisa para o cérebro que valeu a pena. É exatamente como ouvir o celular vibrar, ficar com vontade de ver a mensagem, checar a tela e sentir o alívio da curiosidade saciada. E entender isso ilustra de forma brilhante como a gente pode assumir o controle desse ciclo. Para criar uma rotina positiva, a gente precisa se alinhar com essas 4 leis. Tornar o estímulo muito óbvio, fazer o desejo ficar atraente, deixar a resposta super fácil de executar e garantir que a recompensa seja satisfatória. Por outro lado, para destruir um hábito ruim, a gente faz exatamente o caminho oposto com a técnica de inversão. Esconde o estímulo deixando ele invisível, associa consequências chatas para ficar não atraente, coloca muito atrito para tornar difícil e remove o prazer para que a recompensa seja totalmente insatisfatória. Uma tática fantástica e muito direta para colocar essa primeira lei de tornar óbvio em prática é o empilhamento de hábitos. É simplesmente pegar aquele comportamento novo que a gente quer ter e amarrar numa ação que já acontece no piloto automático todos os dias. Por exemplo, se a ideia é começar a meditar, a gente pode criar a regra: assim que a máquina terminar de passar o café da manhã, eu vou meditar por 60 segundos. O hábito do café já existe, e o impulso dele atua como um gatilho impecável para iniciar o novo hábito. Agora vamos dar um passo para trás na seção 5, Identidade e Ambiente. É hora de sair um pouco da mecânica das ações físicas para olhar para a formação de quem nós somos. O grande clímax comportamental de tudo isso é entender que as pequenas rotinas diárias importam demais. Não só pelos resultados práticos, mas porque elas constroem a nossa autoimagem. Cada ação executada é como um voto depositado na urna da identidade que a gente deseja assumir. Ler uma página hoje não cria um estudioso da noite para o dia, mas prova internamente: eu sou alguém que lê. No fim das contas, os hábitos sustentam as nossas crenças sobre nós mesmos. Mas aí sempre fica a dúvida: como buscar essa melhora implacável sem viver num estado constante de frustração com o momento presente? A metáfora do carvalho resolve isso de um jeito lindo. Pensa numa semente de carvalho que acabou de cair na terra. Ela é absolutamente perfeita no estágio inicial dela. Ela não fica se criticando por não ser uma árvore imensa ainda. Mas, ao mesmo tempo, ela é programada pela natureza para querer crescer, expandir raízes e buscar o sol. Ou seja, dá perfeitamente para estar em paz com o estado atual enquanto a gente trabalha firme e forte para crescer. Acontece que esse crescimento esbarra sempre em 2 forças de atrito gigantescas: o espaço físico e a convivência. O ambiente físico age exatamente como a gravidade, puxando as nossas ações sempre para o caminho mais fácil e preguiçoso. Já o ambiente social traz um peso emocional enorme. O desejo histórico e instintivo de fazer parte de uma tribo quase sempre atropela a vontade individual de buscar novos padrões de excelência. É o famoso Maria vai com as outras. E quando rola um conflito entre o que a gente está tentando fazer de novo e o que a nossa roda de amigos aceita e recompensa, acontece a dissonância cognitiva. É um atrito psicológico terrível. O nosso cérebro detesta esse conflito e vai tentar sabotar o hábito novo só para voltar para o conformismo confortável do grupo. Então, a tática definitiva aqui é muito simples. Entre para grupos onde o comportamento excepcional que se busca adotar já seja considerado o padrão totalmente normal por todo mundo ali. O que fecha a nossa explicação de hoje com um questionamento essencial. Se pequenas práticas sistemáticas moldam nossos hábitos, e se a nossa convivência e o espaço físico definem quais práticas sobrevivem, será que os ambientes e os grupos de pessoas que a gente escolhe hoje estão depositando os votos corretos na identidade que a gente quer ter no futuro? Compreender toda essa arquitetura é literalmente o primeiro passo para assumir as rédeas do próprio destino. E olha, vale a pena manter a reflexão constante sobre a direção dessas minúsculas, porém poderosas escolhas diárias.